Então tá. Então, pessoal, sem mais delongas, né? Vamos rapidamente iniciar aqui nosso trabalho. E só lembrando que na última aula nós falamos sobre a questão da existência de um triângulo. Falei que era uma coisa que faltava antes de dizer, né? E rapidamente o que nós vimos da existência do triângulo foi isso daqui, né? Ó, se eu tenho aqui os lados A, B e C, o lado A tem que ser menor que a soma de B mais C. O lado B tem que ser menor que a soma de A mais B. O lado C tem que ser menor que a soma de C de A mais Pessoal, então, desculpe, nós estamos tendo... Parece que hoje o negócio tá complicado, né? Mas vamos lá, não vamos desistir, não. Né? Deu uma caída aqui na energia, para variar, mas tudo bem, voltamos aqui. Então, assim, as condições de existência de um triângulo são essas, um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. E aí a gente resolveu um problema aplicando esse conceito. A outra coisa que nós vimos na última aula foi o teorema de Tales. E, basicamente, o que a gente precisa saber do teorema de Tales é que, dado retas paralelas, como tem aqui, ó, R, S e T, paralelas, cortada por transversais, então eu tenho essas retas aqui, U e V, transversais, a gente consegue montar proporções, né, entre os segmentos formados. E essas proporções seguem exatamente as retas. Então, se eu pegar a reta U, por exemplo, se eu chamar aqui de X, Y, aqui de Z, W, então eu posso dizer que X está para Y, por exemplo, assim como Z está para W. Mas eu posso ficar brincando, eu posso pegar o total também, ó. Posso pegar X mais Y, está para Y, assim como Z mais W, está para W. Mas posso pegar também X mais Y está para X, assim como Z mais W está para Z. Ou seja, eu posso ficar fazendo essas relações. O importante é você saber que, por exemplo, um lado pode ser o dobro do outro, em termos de tamanho, essas relações que podem ser observadas visualmente. Isso tudo a gente viu na última aula. E aí nós terminamos falando de semelhança de triângulo e vamos direto em cima hoje dos exercícios de semelhança de triângulo. E através da semelhança dos exercícios, vocês me interrompam se não entenderem, a gente vai entendendo como é que funciona essa dinâmica da semelhança. Então, o exercício diz o seguinte: a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Então, tem lá um prédio e a sombra dele mede 15 metros. No mesmo instante, próximo ao prédio, tem um poste, esse poste tem altura de 5 metros, a sombra dele mede 3 metros. E ele quer saber qual a altura do prédio em metros. Tá? Então, basicamente, a gente tem essa situação aí. Ó. Eu tenho um prédio, a sombra dele, tem um poste, a sombra dele. Primeira pergunta:
olhando esse exercício, do jeito que eu fiz aí, eu quero que vocês me respondam no chat. Por que que eu sei que esse é um exercício de semelhança de triângulos? Primeira coisa, o que que faz eu pensar que isso é semelhança de triângulos? Alguém me diga aí? Vamos lá, estou esperando vocês me responderem. Por que que eu imagino que é um exercício de semelhança de triângulo? O que que me faz pensar nisso? Vamos, pessoal, fala um oi aí para mim. Ninguém? Vocês estão me ouvindo, hein, gente? Estou falando aqui. Oi, oi, oi. Vamos lá ver se vocês estão me ouvindo. Quantos triângulos eu tenho aí, gente? Pessoal, quantos triângulos eu tenho desenhado? Beleza, Matilde, 2 triângulos. Perfeito. Então, primeiro, por que que é semelhança de triângulo? Porque eu tenho 2 triângulos. Tenho 2 triângulos. Mas por que que é semelhança? Porque os triângulos se parecem. Eles não são iguais. Eles se parecem. É aquela ideia que eu falei da semelhança. A semelhança leva a duas figuras que se parecem, mas não são iguais. Uma é maior do que a outra. Mas tudo bem, mas não basta parecer. Eu tenho que ter mais garantias. Quais são as garantias? Aí é o que eu quero que vocês guardem de início, a gente vai explorar bem isso. Ângulos iguais. Eu tenho que achar ângulos iguais. Então, vamos lá. Primeira providência no exercício de semelhança de triângulo. Achar os ângulos iguais. Então, olha só. Esse ângulo é 90 graus, esse é 90 graus. Por que que eles são de 90 graus? Porque eles estão em pé, perpendicular ao solo. Eu não vou imaginar um prédio inclinado em nenhum poste. Não vou partir desse princípio. Segundo princípio, a gente considera, quando você tem o Sol, tá? Pela distância que o Sol fica da gente, que os raios vão ser sempre paralelos. Ó. Então, isso aqui é raio do Sol. Né, ó? Isso aqui é um raio do Sol, isso aqui é raio do Sol. Que está gerando a sombra ali embaixo. E os raios são paralelos. Ora, sempre que você tem retas paralelas, ó, os ângulos são iguais. Ó. Sempre que você tem paralelos, os ângulos são iguais. Então, eu posso garantir que esse ângulo é igual a esse por causa desse paralelismo dos raios do Sol. Isso já foi uma observação que foi feita na antiguidade, lá bem no início lá dos estudos da matemática, da estruturação. Né? Mas a gente não vai discutir isso agora. O fato é que eu tenho 2 ângulos iguais. Pronto. Pergunta. Pessoal, por eu descobrir 2 ângulos iguais nesses triângulos, eu posso garantir que o terceiro é igual? Sim ou não? Respondam para mim. Eu descobri 2 ângulos iguais. Eu posso garantir que o terceiro é igual? Sim ou não? Vamos, gente, respondam para mim sim ou não. 2 são iguais, o terceiro é igual? Será que não? Vamos lá. Quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Quanto que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? Nós vimos isso no primeiro semestre, gente. Quanto que dá 180? Isso mesmo, Matilde. Ó, se a soma dos ângulos do triângulo é 180, não importa o triângulo, esse de 90 aqui, mais esse aqui, mais esse cara que eu não sei quem que é, dá 180. Ora, esse cara é igual a esse. Esse cara que está aqui, vou até marcar aqui, ó, com cores diferentes. Azul igual a azul. Verde igual a verde. E a soma dá 180, tanto no um quanto no outro. Pergunta, pessoal, o que eu posso falar do terceiro ângulo?
se a soma é 180. Eles têm que ser obrigatoriamente iguais, né, gente? Então, não tem jeito. Se a soma de um ângulo, de dois ângulos... Quer ver? Ó, vou pegar até como exemplo. Ó. Imagina o seguinte. Imagina que imagina não, aqui é 90, né? Imagina que aqui fosse 60. Né? Aqui é 90, aqui é 60. Se a soma é 180, obrigatoriamente esse cara que está faltando é 30, tanto num quanto no outro. Então, gente, não tem como ser diferente. Então, se dois ângulos são iguais, três são iguais. Pergunta, está claro isso para vocês? Que se eu descubro dois ângulos iguais, o terceiro obrigatoriamente é igual? Rian, você que tinha colocado aí, não. Você concorda que agora eles têm que realmente ser iguais? Se não fura a questão do 180? Então, pronto. Então, veja, eu falei para você o seguinte, todas as vezes que eu estiver resolvendo um problema de semelhança de triângulo, e quando que eu desconfio disso? Eu olho que os triângulos são parecidos. Mas não basta achar que são parecidos. Eu tenho que ver se os ângulos são iguais. Aí eu verifiquei. Olhei o ângulo azul, que é 90 graus, olhei o ângulo verde, que é o ângulo do Sol, que é o mesmo, e, consequentemente, se dois são iguais, o terceiro são iguais. E aí, gente, começa a resolução do problema. Como é que a gente resolve o problema? Então, eu vou chamar aqui o triângulo ABC, vou chamar esse triângulo aqui de DEF. Os dois triângulos são semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Esse aqui é o símbolo de semelhança, essa cobrinha aí. Então, o que acontece? Para resolver o problema, eu vou usar a comparação entre os lados que estão se correspondendo, ou seja, os lados que se parecem. A gente monta uma proporção. Como? Então, por exemplo, eu vou olhar o triângulo ABC. E eu estou olhando aqui no triângulo ABC, veja que ele quer saber a altura do prédio. Então, eu vou chamar a altura do prédio de X. Então, olha só. Olhando o triângulo ABC, o lado X, que é o que eu quero descobrir, ele está olhando o ângulo verde. Então, eu boto aqui. X. Está olhando o ângulo verde. Em compensação, no triângulo DEF, quem é que está olhando o ângulo verde? É o lado 5. Está lá. Então, veja, cuidado. Ah, professor, não precisava de tudo isso. Dá para você ver ali, ó, que um parece com o outro. Ó, que o lado do prédio é igual ao tamanho do poste. Eu tenho que comparar. Sim, nesse problema, vocês vão ver que isso fica muito claro. Mas vai ter problema que a gente vai ter que ter cuidado com isso. Então, vamos lá. Eu vou seguir os ângulos. Quem é que olha o ângulo verde? Então, aqui, ó, eu estou olhando o triângulo grande. E aqui eu estou olhando o triângulo pequeno. É isso que eu estou fazendo. Ó. Então, o lado X no grande, eu comparo com o lado 5 no pequeno. Assim como eu vou comparar o lado 15 no grande. Quem é o lado 15? É o lado que está olhando esse ângulo de cima aí, que é o ângulo final, que é esse ângulo cor laranjada aí. Assim como no pequeno eu tenho 3. Pronto. Então, eu fiz, ó, X está para 5, grande com pequeno, assim como 15 está para 3, seguindo os ângulos. Nós vamos seguir esse raciocínio. É lógico que aí eu posso começar a simplificar, por exemplo, 15 por 3 vai dar 5 e dá 1. E aí, multiplicando cruzado, x igual a 25. Pronto. Descobri a altura do prédio. A altura do prédio mede 25 metros. Esse problema, tá claro, pessoal? Eu gostaria que alguém me respondesse ali, outras pessoas. Podem continuar me respondendo e devem me responder. Matilde e Rian já responderam. Outras pessoas, Luana, Letícia, Samuel, Maria, Marinês, vocês estão entendendo? Entenderam esse problema? Samara, beleza. Entenderam aí como é que foi feito? Um problema simples, usando semelhança de triângulo. Mas nós vamos ter que complicar um pouquinho. Não é complicar, mas é poder entender a teoria, como é que ela funciona. Então, vamos lá. Se ninguém me interromper, se está tudo ok, vamos lá. Problema
seguinte. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com holofote, conforme mostra a figura anterior não, a figura que eu vou mostrar já já. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Bom, a estrutura é essa daí. Tá, ó. Tem lá o helicóptero, tem lá um disco e tem a sombra do disco. E os dados estão todos dados aí. Tá? Então, olha só. Por que eu sei, ou eu desconfio, que é um problema de semelhança de triângulos? Porque eu tenho aqui, ó, o ABC. Eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DADE. Eles têm um vértice em comum, né? Eu tenho um triângulo grande, é o triângulo ADE, e o triângulo pequeno ABC. Tá? E aí o que acontece? Eu estou desconfiado que eles são semelhantes, porque eles se parecem. Mas o que me garante que eles se parecem? São os ângulos. E onde é que estão os ângulos? Aí eu olho aqui, ó, o ângulo A. O ângulo A está num triângulo e está no outro. Então, ele é um ângulo comum. Eu já sei disso. Ora, o que acontece aqui? Do jeito que está desenhado aí, eu estou observando que essa linha aqui, ó, BC, é paralelo à linha DE, que é o chão. Né? Por quê? Porque eu tenho que partir do pressuposto, né? Deveria estar talvez até mais claramente isso aí colocado, mas não importa. Eu vou ter, da maneira, como eu falei assim, os raios iluminados ali caindo em cima da figura, me garantem que a sombra vai estar paralela ao disco, né? Do jeito que ele está desenhado aí, dessa forma como ele está desenhado aí. Então, eu estou vendo que o disco está paralelo ao chão. Então, se o disco está paralelo ao chão, isso me garante que este ângulo aqui, de um tracinho, é igual a esse ângulo de um tracinho aqui. Assim como esse ângulo de dois tracinhos é igual a esse ângulo de dois tracinhos aqui. Pessoal, vocês estão vendo que os dois triângulos ABC e ADE têm os três ângulos iguais? Estão vendo que eles têm os três ângulos iguais? Vamos lá. Sim ou não? Todos estão vendo? Respondam para mim, que tem os ângulos iguais. Luana, tá vendo os três ângulos iguais aí, Luana? Letícia. Luana, Letícia. Samara. Tá vendo os três ângulos iguais? Matilde. Pessoal, assim eu fico solitário aqui. Vocês não me respondam. Não me respondem, eu fico solitário, sem saber o que está acontecendo. Então, tá aí. Eu tenho os três ângulos iguais. Se eu tenho os três ângulos iguais, o problema me mostra que os dois triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu posso brincar com as relações. Tudo que acontece num, eu posso comparar com o outro. Como assim? Por exemplo, estou dizendo que tem que fazer isso. Eu posso pegar o lado AB, do pequeno. O lado AB. Agora eu vou fazer o pequeno com o grande. Ó. Veja que no anterior, eu fiz o grande com o pequeno. Né? Ó. No anterior, eu fiz o grande com o pequeno. Tá vendo? Ó? Agora eu vou fazer o pequeno com o grande. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum essa ordem, desde que eu siga a ordem. Aí eu vou olhar, por exemplo, no pequeno, eu poderia colocar o lado AB do pequeno, comparar com o lado AD do grande. Por quê? Porque o pequeno está aqui, o grande está aqui, ó. É A, B, C, A, D, E. É isso que eu estou fazendo. Eu poderia comparar o lado AC do pequeno com o AE do grande. Eu poderia comparar o lado BC do pequeno com o DE do grande. Pronto. Só que, veja bem, em nenhum desses casos eu usei o 30 metros e os 50 metros. Por quê? O 30 metros é a distância, logo ele é a altura. Né? Isso aqui é a altura do triângulo pequeno,
A altura dele mede 30 metros e a altura do grande mede 50. Aliás, mede 80, né? Ó. A altura do grande mede 80, porque é 50 mais 30. E eu não estou comparando isso. Posso comparar? Posso. Então, veja, quando você faz a semelhança de triângulos, o importante é que você compare aquelas coisas que se correspondem. Então, eu comparei o lado AB com o lado AD porque ele se corresponde. O lado AC com AE, com ele que se corresponde. O BC com o D, que ele se corresponde. Mas veja que não resolveu nada, eu só escrevi as expressões. Então, aqui embaixo, vou chamar só de pequeno e grande, eu vou escrever o que me interessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a altura do pequeno, está para a altura do grande, que é 80. Lembra que o pequeno está dentro do grande. Assim como a base do pequeno, que é BC, que é o disco, vou chamar de D, está para a sombra do disco, que é 16. Ó. Viram aqui, ó? Visto isso aí? Tá claro como é que eu montei a expressão, pessoal? Claro? Respondam para mim se está claro. Eu não resolvi a expressão. Eu montei a expressão usando a altura e o tamanho da sombra, que é a base do triângulo. Vocês viram que um estava dentro do outro, o que eu precisei fazer? Tá claro para você, Rian? Você que aquela hora estava com dúvida. Tá claro? Samara. Samara. Beleza, vamos lá. Pronto. Aí é lógico, para eu resolver, eu simplificaria aqui, ó. Depois, eu posso multiplicar cruzado, posso simplificar o que eu quiser e resolver. Eu não vou resolver, vou deixar montado para vocês, até porque nosso tempo ficou corrido, porque agora é só resolver a questão, tá? Aí vocês anotem aí e tentem terminar. Na hora que eu mandar o arquivo para vocês, eu vou mandar com a resposta bonitinha, tá? A resolução completa, que é só terminar de resolver. O importante é montar a expressão. Agora o mais difícil, que é o último e é o nosso desafio de hoje. Tá aí 2 triângulos. Nossa, professor, tá tudo muito esquisito aí. Como é que eu sei que esses triângulos são semelhantes? O que eu desconfio? Eu estou vendo um triângulo dentro do outro, mas está tudo torto, tudo esquisito. Como é que eu posso partir da semelhança de triângulos? Ora, semelhança de triângulos é achar ângulos iguais. Ângulos iguais. Já achei aqui o de 90 graus que está indicado. Mas olha, pessoal, eu tenho o triângulo ABC e o triângulo CDE. Observe esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo vermelho, ele está tanto no triângulo grande quanto no triângulo pequeno. É o mesmo ângulo. Aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto. Ora, quem tem 2 ângulos iguais, tem 3 ângulos iguais. Nós já falamos isso. Então, esse cara aqui, ó, 2 tracinhos, é igual a esse cara aqui, ó, 2 tracinhos. Pessoal, viram que eles têm os 3 ângulos iguais? Viram que eles têm os 3 ângulos iguais? Me respondam, por favor. Viram que eles têm os 3 ângulos iguais? Como é que eu identifiquei? Tinha um ângulo de 90, eu vi um ângulo comum, e consequentemente, o outro era igual. Ora, feito isso, agora eu posso montar a semelhança, a razão. Né? De quem? É o triângulo ABC, semelhante ao triângulo DEC. E aí eu vou seguir os ângulos. Olha o que eu vou fazer. Aqui mede 25, né? Que é o AC. Aqui mede 15. Aqui mede 15 e aqui mede X. Então, eu vou pegar o triângulo grande comparado com o triângulo pequeno. Então, vamos lá. No triângulo grande, quem é que está olhando o ângulo de 90 graus? É o 25. No triângulo pequeno, quem é que está olhando o ângulo de 90 graus? Vou chamar aqui de Y. É o Y. No triângulo grande, quem é que está olhando o ângulo de pretinho, que é o ângulo C, que é o ângulo comum? É o 15. No triângulo
pequeno, quem é que está olhando o ângulo pretinho? É o X. No triângulo grande, quem é que está olhando o ângulo de 2 traços? Opa. É o que eu chamei de W. Quem está olhando o ângulo de 2 traços no triângulo pequeno? É o 15. Olha só, eu não estou resolvendo o exercício ainda, eu estou montando tudo que eu sei da semelhança. Está lá, ó. 25 está para Y, 15 está para X e W está para 15. É mais complicada mesmo, Rian, justamente porque os triângulos estão em posições esquisitas. Por isso que eu falei que é importante identificar quem são os ângulos iguais. Veja que eu ainda não comecei a resolver. E eu não sei ainda qual o caminho que eu vou tomar, porque provavelmente eu vou ter que fazer um outro passo antes, que é descobrir alguma informação. Porque do jeito que está aqui, ó, vai ficar ruim. Eu estou com um monte de valores que eu não conheço, né? Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse exercício não deu. Hoje a gente teve problemas técnicos no início da aula, né? Infelizmente. E eu tive ainda. Caiu aqui a energia na hora que eu estava começando a aula, a gente teve esse problema técnico, mas tudo bem. Na próxima aula, eu vou retomar a partir desse exercício aqui. Lembrando, semelhança é um assunto importante. Eu vou deixar esse exercício até aqui para vocês lá no material, mas deem uma olhada, eu volto nesse exercício, mas ele, de qualquer forma, ele vai resolvido para vocês, tá? Mas eu volto na próxima aula a partir dele. Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada no material e dessem uma olhada nesse exercício. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai trabalhar em cima de mais exercícios de semelhança, que é um assunto importante, tá? E é bom que vocês venham com cuidado em cima do que nós vimos hoje aqui. A gente basicamente ficou preocupado em achar os ângulos iguais, para a partir dos ângulos iguais, a gente conseguir montar as relações. Então, por enquanto, esse exercício que é o mais difícil deles, a gente volta, mas ele vai com a solução. Ok? Então, desculpa o atraso aí, os problemas técnicos, mas no final das contas nos encontramos e na próxima semana, próxima quarta, a gente volta, eu volto a partir desse exercício, mas gostaria que vocês dessem uma olhada no material que eu vou deixar lá liberado para vocês lá no Drive, beleza? Então, boa semana para vocês e até mais.